ele. Eu não vou mais Não, falar. a pergunta é diferente. Mas você sabe o que tem atrás dessa pergunta, né? Não, geralmente eles falam, quando o Vasco viaja? Aí eu fico aqui com cara de bunda. Nesse caso não, pra qual carioca eu vou torcer? Fala pra mim, qual? Nenhum. Que isso? Sou Vasco, só torço pra um carioca. Que isso, Pedrosa? Paciência. E o Fogão, que é o alvinegro? Fogão, boa sorte pro Botafogo. Torcer? Chance zero. E pro Mais Messi? mais fácil eu torcer pro Messi, eu ia falar isso agora. É mais fácil eu torcer pro Messi. Olha aí, no Vasco a barca começa a ser montada e algumas saídas podem ser confirmadas. Vamos ver. Um novo não que segue agitando os bastidores do Vasco. Após mais uma recusa de Léo Jardim e uma pedida salarial maior que R$1 milhão, o futuro do goleiro em São Januário segue como uma incógnita. Quem também tem a permanência cada vez mais distante no Cruz Maltino é Payet. Com o contrato até o fim de julho, a diretoria discute com o staff do jogador a possibilidade de antecipar o fim do vínculo. Ele não entra em campo desde o dia 15 de abril, na derrota contra o Ceará. Um dos principais objetivos para a diretoria Cruz Maltina segue sendo a permanência de Felipe Coutinho. O meia negocia rescisão contratual com Aston Villa para avançar nas conversas por uma renovação de contrato com o Vasco. O empréstimo do jogador termina no próximo dia 30 e a expectativa é de final feliz para a renovação do camisa 11. Lucas Pedrosa, o Vasco estuda a antecipação do fim do contrato de Dimitri Payet. É isso, Pedrosa? Confirma? Estuda não, já entrou em contato para poder rescindir, porque... Já telefonou? Exato. O Amodeu esteve lá no sorteio da Copa do Brasil e ele deixou isso claro. Hoje o CEO, Carlos Amodeu, ele também acumula a função de diretor de futebol depois da saída do Marcelo Santana. Inclusive, a diretoria do Vasco está na hora de acordar porque o Vasco vai entrar numa janela de transferências e não tem diretor de futebol. Então, quem vai fazer a janela de transferências? Quem vai buscar as coisas? Vocês precisam acordar para poder resolver essa situação. Porque o Carlos Amodeu, ele tem outra função no clube. Ele não pode acumular função, ainda mais no Vasco que precisa de trazer reforços. Então, é algo que a diretoria precisa acordar. Agora, em relação ao Dimitri Payet, cara, é natural, Fernanda. Ele já não ficaria. Desde maio, Quantos jogos ele... Quanto tempo que ele não joga? Acho que mês e meio? Mais até, porque ele teve uma lesão no ligamento colateral. Desde a derrota contra o Ceará. Exato, faz tempo já. Então, assim, é um atleta que foi muito importante para o Vasco em 2023. Foi um cara que foi crucial para o Vasco não ter caído naquele momento. Em 2024 ele começa bem, depois ele cai de rendimento justamente porque teve problemas físicos. Aí depois, nessa temporada, a gente conhece alguns problemas extracampo que também acabam afetando a cabeça dele. Ele pede para ir, ele ia ser relacionado para esse último jogo contra o Bragantino e ele pede para viajar para a França antecipadamente. Então, um cara que ganha R$1,5 milhão, vamos colocar assim, não faz sentido algum continuar no Vasco. O Vasco precisa reinvestir esse dinheiro em outro jogador que seja saudável, que também tenha condição de ajudar o Vasco, e o Payet, infelizmente, não tem conseguido. E ele tinha muita qualidade, mas já tinha, né, Vini, essa irregularidade esportivamente falando. Depois que começou a ficar público aquele caso de polícia que ele teve, e aí eu acho que o negócio ficou mais difícil pro Payet, né? Fernandinha, quem acompanha o nosso programa sabe muito bem que eu falo isso bem antes desse caso envolvendo a vida pessoal dele, envolvendo a polícia. Eu falava isso bem antes, que o custo-benefício com o Dimitri Payet não valeria a pena. Eu acho que era muito melhor você ir ao mercado, utilizar esse alto salário que pago pro francês, ir ao mercado e trazer um jogador que pudesse ajudar mais, sendo substituto ou não do Coutinho. Então, acho que o custo-benefício era péssimo com o Payet nessa temporada. Acho que o Vasco da Gama vai agir de maneira extremamente correta se conseguir a rescisão de contrato antes do tempo. Então, acho que chegou o fim, au revoir para o Dimitri Payet. E só falta um mês, tá? Seria só julho. Então, é meio que negociar ali a rescisão de contrato de fato. É meio que assim, cara, você não precisa voltar. É mais ou menos isso. É torcer para ele não sentar no contrato também, né? Será que ele tem jogador que claro. faz isso. O Pablo tá lá no Flamengo ganhando salário alto para ficar utilizando a academia. Ele poderia rescindir o contrato, mas não, ele está sentando no contrato. O que eu não critico, o jogador que faz isso não, o contrato é contrato. Mas eu critico. Eu também. Porque eu entendo você, porque eu também acho que o cara tá no direito dele. Ué. Por exemplo, o Pablo. Ele tá no direito quem vai dele. pagar o que o Flamengo paga pra ele? Tem que criticar quem pagou, quem quis pagar na temporada passada lá, o Paulo Souza, quando pediu a contratação. No caso do Payet, faltando um mês, ele pode chegar e virar pro Vasco? Não.
eu vou ficar aí até o fim do mês. Depois não você vai me mudar paga. nada na vida dele. Nada. Né, Do nada. Pablo eu entendo que é um contrato maior. Ninguém obrigou o Flamengo e nem o Pablo a assinarem um contrato. Quem fez a contratação é que tem que responder por isso. Agora, quando eu digo que eu critico, é até o caso do Capasso que a gente estava conversando aqui no dia Sim. do Felipe. Cara, o cara tá se desvalorizando. Ele como atleta de futebol, cadê o Pablo? O Pablo tá lá no Flamengo encostado, treinando na academia, sem nenhum tipo de visibilidade para ele. Ficou no Botafogo meses. Ficou no Botafogo da também mesma não forma, jogou. o Capasso foi a mesma coisa, recebeu proposta para sair, recebeu proposta para poder jogar e o cara prefere não jogar. Então, assim, quando a gente fala que o clube desvaloriza o ativo, eu acho que o ativo também se desvaloriza Verdade. sozinho, quando ele toma a decisão de sentar no contrato. Então, quando eu critico, é muito mais por isso. Porque, exemplo, eu sempre uso aqui o nosso exemplo. A gente está aqui numa grande casa do sistema brasileiro de televisão, que é o SBT, e de toda a história da imprensa brasileira. Mas se em algum momento o SBT chega para mim, cara, não quero mais ficar com você, eu não vou ficar encostado no SBT, sentado no meu contrato. Eu vou buscar outra oportunidade para eu poder continuar aparecendo e mostrando o meu trabalho. Mas isso vai de cada um. É porque estamos falando de 2 jogadores em fim de carreira. Entende? Entendo. Por exemplo, o jovem, eu já vi jovem largar o contrato falando, eu prefiro ir para um outro contrato e ganhar menos. Agora, o Pablo não esconde isso nem um pouco de ninguém. Ele não faz a menor questão de sair do Rio de Janeiro, não faz a menor questão de procurar um novo clube. Inclusive, pode até encerrar a carreira depois Mas aí desse é o que fim eu de te contrato. falo, eu acabei de buscar aqui, 33 anos. A carreira dele não tá acabando, né? Ele Do que vai Pablo? acabar com a carreira dele. É por causa de lesão. Tá em fim de carreira. Muito bem, olha, o presidente do Fluminense. E a informação que chega é que o Vasco da Gama está negociando para a permanência de Felipe Coutinho. A informação é do meu parceiro Caê Mota, do GE. Ele passou o seguinte, ó, Felipe Coutinho negocia rescisão com o Aston Villa para ficar na equipe do Vasco da Gama. No momento, o mês está emprestado pelo clube inglês até o final desse mês. A permanência do camisa 11 é uma das prioridades do Vasco. E ainda segundo informações, o Vasco está querendo muito que Felipe Coutinho fique na equipe da Colina. Além, é claro, também do Coutinho, que conseguiu avançar com o Aston Villa para que essa permanência no Vasco se concretize. Em relação ao Léo Jardim, informação muito importante, estou até buscando aqui para vocês para passar os maiores detalhes, mas a informação que está sendo falada é que o Léo Jardim está sendo observado, o Fluminense está monitorando a situação do goleiro Léo Jardim, que está em litígio, está em negociação com o Vasco para a renovação. A informação foi do Paulo Brito, foi a seguinte, ó, Fluminense monitora a situação do goleiro Léo Jardim. O tricolor vê Léo Jardim como o substituto ideal para Fábio, né, que inclusive já renovou o seu vínculo com a equipe do Fluminense. Ainda não houve proposta oficial, mas representantes do Fluminense já fizeram contato para entender o cenário de Léo Jardim no Vasco da Gama. E o Léo Jardim, a situação é muito complicada, que o Vasco ofereceu 800 a 900 mil ali mais ou menos para que ele pudesse renovar. Ele já disse publicamente que queria ficar na equipe do Vasco, só que na prática os representantes do Léo Jardim, o empresário Paulo Pitombeira, têm dificultado muito essa negociação. E aí eu vejo diversos torcedores do Vasco falando assim, ó, se você não quer ficar no Vasco, vai embora. Abre a vaga para um novo goleiro. Agora, o que a torcida cobra bastante é que não se repita o que aconteceu em diversas negociações do Vasco, de ficar enrolando, depois disso não acertar e no final de tudo o Vasco ficar a ver navios. Agora, sobre a situação envolvendo o volante Bruno Guimarães, né? Inclusive, não sei se eu vou conseguir colocar para vocês olharem na tela, mas vou tentar colocar para vocês acompanharem aqui rapidinho sobre o Bruno Guimarães. Ó, ele recebeu uma camisa do presidente do Vasco, botou assim, ó, obrigado Vasco da Gama e Pedrinho. Essa tá muito linda. Valeu pelo carinho de sempre. Tá aí na tela, não sei se você... Ó, agora aqui, ó, dá para ver mais ou menos, ó, Bruno Guimarães, ele recebeu essa camisa da equipe do Vasco. E alguns falaram assim, pô, Bruno Guimarães vai estar no CT do Vasco para
essa pré-temporada aí do Newcastle, né, enquanto a temporada não vira para a próxima temporada da europeia, né? E acaba que ele vai estar no CT Moacir Barbosa. E falaram assim, pô, mas será que o Bruno Guimarães está fechando com o Vasco? Não, galera, não tem nada de Bruno Guimarães no Vasco. Tudo que envolver esse nome no Vasco assim, é quase que irreal, né? A gente pensar que Bruno Guimarães, com a idade que ele tem hoje, com o futebol que ele tem hoje, com todo o contexto que ele tem hoje, vir para o Vasco, né? Até mesmo para o Brasil. Quem dirá para o Vasco, que passa por situações complicadas financeiramente. Então, não tem nada de Bruno Guimarães na equipe do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like. É muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, quanto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, velho. Tamo junto. E é nóis! Fui!